ser um pouco diferente aqui. A gente vai fazer um bate-papo com a Fabiana, que está numa paciente muito especial, e com o Dr. Leonardo, que é nosso cirurgião, que a gente trabalha em parceria. Hoje o intuito é a gente desmistificar a cirurgia ortognática. Né? É uma indicação que a gente tem com recorrência no consultório, e muitos pacientes têm muita reticência, né, em relação à indicação, como que é, então a gente vai conversar um pouquinho. Fábio, conta pra gente então como é que foi. A gente já tratava com o aparelho quando a Fábio teve um diagnóstico, né, Fábio? Conta um pouquinho como foi. Sim, eu tive diagnóstico de apneia de sono e com o intuito de tratar, eu fui procurar um médico, né, do sono, e ele sugeriu então que eu procurasse o cirurgião dentista, né, para fazer a ortognática, a cirurgia ortognática. E aí foi quando eu procurei o Dr. Leonardo, né, com indicação tua, e aí fui atrás e entender como é que funciona, para tomar um pouquinho de coragem, porque de coragem, né? E aí ele me passou tudo, me acalmou em relação fiz a cirurgia muito tranquila, né? Ele passou todas as dicas e passo tudo também me ajudou muito nesse sentido. E foi bem, pra mim foi muito tranquilo, né? Com todo aquele medo que se tinha no início, né? Não foi bem... De início eu tive bastante medo, né? Mas conforme ele foi me esclarecendo e me mostrando também os antes e depois, e ele me mostrou também que ele usava, a técnica dele também é minimamente invasiva. Eu fui comparando as técnicas dele com outros profissionais, né? Na própria internet a gente vai fazendo essas comparações. E eu fui criando coragem, me senti segura. Sim, me senti segura. E foi muito bom. E Leonardo, conta pra gente um pouquinho então sobre o planejamento, como é que foi toda essa questão desde que começou com a Fábio. Perfeito. Bom, a Fábio realmente é uma paciente muito especial, justamente por isso, uma paciente que veio já com bastante receio, né, da cirurgia, enfim, como vários pacientes sentem, né, e eu vejo que a primeira forma é a gente conseguir desmistificar esse medo, né, que o paciente tem da cirurgia ortognática, até porque ela evoluiu muito, né, durante os anos. A gente já trabalha com isso há bastante tempo e a gente viu essa evolução acontecer, né, de 10 anos para cá, tudo mudou bastante. E eu lembro que a Fábio, a queixa principal dela tinha a ver com a apneia do sono, né, com essa questão respiratória e também com o queixo um pouco mais para trás, né, ou seja, um retrognatismo mandibular. Então, a cirurgia ortognática, ela nada mais é do que uma combinação entre a ortodontia e a cirurgia, onde o paciente não tem problema só no dente, né, só nos dentes, e sim nos dentes e no osso. Então, a gente precisa reposicionar os segmentos ósseos para conseguir solucionar o caso. E então, o Fábio já está aí com 10 meses pós-operatório, né? Então já respirando melhor, já sem a queixa da apneia, já com o perfil facial restabelecido. Acho que tem uma questão importante também em relação à face, né? Os pacientes também, meu Deus, eu vou ficar muito diferente, como é que vai ser? Hoje a gente tem, o Leonardo tem técnicas que simulam, né, esse planejamento de tecido mole, então a gente consegue ter... Perfeito. Esse ponto é bem importante, né, que a gente consegue com o planejamento digital, né, a gente tem um software de planejamento, onde através do escaneamento intraoral do paciente, né, da arcada dentária dele e da tomografia, a gente junta esses arquivos dentro do software e consegue prever o resultado desse paciente depois de feita a cirurgia, né? Então, se a cirurgia vai ser feita na parte superior e inferior, se vai mexer na ponta do queixo, quais que vão ser esses movimentos. Então é interessante que o paciente consegue se enxergar e entender melhor o que vai ser feito. E a Fábio falou da cirurgia ortognática minimamente invasiva, então realmente esse é um novo conceito que a gente segue, onde a gente faz incisões menores, cortes mais precisos, né, uso de microserras, então isso também agiliza muito a cirurgia e traz para o paciente o pós-operatório muito mais confortável. E falando nisso, Fábio, conta um pouquinho como é que foi o pós-operatório, desde a questão
da sintomatologia, né? Se teve dor, se não, e também essa questão de te olhar no espelho e como é que tu te sentiu desde que tu, né, fez a cirurgia, assim. Sim, o pós-operatório era o meu maior receio, né? Então, mas para minha surpresa foi muito tranquilo, porque uma que eu tive muita assistência, muita mesmo, né? Eu falava com ele todos os dias. Então, eu não tive dor, nenhuma dor. O único problema assim é o inchaço. Então, assim, o que incomoda é que a gente fica um pouco inchada, mas aí eu fazia as fisioterapias, então, que era o que ajudava bastante. Mas é ter paciência mesmo. Mas o receio maior era sentir dor e eu não tinha. Eu lembro que tu chegou assim, logo depois da cirurgia, ela chegou no consultório, uma abertura muito boa, e estava muito feliz porque a fisioterapeuta estava conseguindo ter um resultado muito rápido, né, de abertura, de fechamento de função respiratória, assim, então eu estava bem feliz. A fisioterapia foi fundamental, né, eu já tive uma indicação de vocês dois, a fisioterapeuta já foi eu saí da cirurgia, já tive fisioterapia no primeiro momento ali mesmo, então foi instantâneo, foi imediato ali. Depois, no outro dia, antes da alta, tive fisioterapia também e segui com a fisioterapia todos os dias. Então foi assim, a minha recuperação foi maravilhosa. 3 dias depois eu já estava no teu consultório. Foi bem rápido, assim. Fazendo já um novo planejamento do Invisalign. Ótimo. E esse ponto realmente da abertura de boca, esse conceito da cirurgia ortognática minimamente invasiva, ele traz menores descolamentos, então os cortes são menores e o paciente já sai abrindo a boca, não precisa mais ficar com aquelas borrachinhas, enfim, ou com a mordida, né, bloqueada, que a gente chama, né? O paciente já sai abrindo a boca, já consegue se alimentar de uma maneira melhor, né? Então isso também influencia bastante na recuperação. Sim. Na realidade, a cirurgia ortognática ela é uma cirurgia feita em ambiente hospitalar, né? Então tem um tempo de duração, né? Depende também de qual foi o planejamento para a cirurgia. Então, no caso da Fábio, a gente mexeu na maxila, na mandíbula e na ponta do queixo. Então, esses são os 3 segmentos, né? Então, a cirurgia ela é minimamente invasiva, mas claro, ela tem uma certa invasividade pelo porte da cirurgia. Mas interessante é que com o planejamento virtual, né, a gente consegue já ter exatamente os pontos onde a gente vai fazer os cortes necessários para o reposicionamento ósseo e também gerar guias para fazer esses cortes. Então, justamente o que a gente planeja no computador, a gente consegue reproduzir isso na sala cirúrgica. Então, isso também agiliza muito a cirurgia em si, né? O tempo cirúrgico, enfim. Então, vários pontos positivos em relação a isso. Para mim, como paciente, foi porque trouxe segurança, tá? Porque ela era minha tipo, para mim, como uma cirurgia nessa amplitude, nesse grau de complexidade. Imagina, eu só fui procurar o Leonardo, porque eu confiei primeiramente em ti, né, Claudiana? Imagina, eu fui procurar ele justamente porque era a Cláudia. Então, não sei, acho que isso que poderia a gente conversar, falar. Eu acho que essa interação entre o ortodontista e o cirurgião maxila é muito importante, porque o ortodontista normalmente tem um vínculo maior com o paciente, porque ele atende mais ele e faz todo um preparo para a cirurgia, né? Então, o cirurgião ele entra em alguns pontos durante esse tratamento. Então, se o ortodontista e o cirurgião não se alinharem, não tiverem uma comunicação adequada, a chance de, às vezes, ter algum relapso na cirurgia ou no próprio tratamento ortodôntico ela é maior. Então, essa comunicação durante o tratamento e também no pós-cirúrgico ela é muito importante, né? Então, eu e a Cláudia, nós temos essa forma de trabalhar, né, onde a gente sempre está se comunicando. Ela sabe de como vai ser feita a cirurgia, ela vê o planejamento também, a gente debate sobre esse planejamento. Da mesma forma, na ortodontia, o que a gente pode conversar sobre, a gente está sempre debatendo também. Então, deixa o paciente mais seguro e nós, como profissionais, mais seguros também.
Outro ponto importante é a mudança na qualidade de vida de quem faz a cirurgia, né? Então, a gente tem antes e depois, sabe? Conta um pouquinho como é que tu se sentia antes e depois da cirurgia ortognática. Sim, o benefício principal para mim foi em relação ao sono. Então, a primeira coisa foi me livrar do CPAP. Eu ainda não fiz a polissonografia porque vocês me recomendaram fazer com 1 ano, né? Então acredito que, acho que nesse tempo eu posso fazer, não sei, talvez. Mas eu não estou usando CPAP e já sinto os benefícios já desde a primeira semana. Então já não ronco, a partir da 1 semana depois já não ronco mais, eu roncava bastante. E 1 mês depois eu já não sentia mais o cansaço. Eu era uma pessoa que vivia muito cansada, sentia um cansaço enorme. Eu acordava muito cansada. E já não tenho mais esse cansaço. E essa, sim, pra mim, eu faria novamente, com certeza. Né? Uma que eu não tive um pós-operatório complicado, tive um pós-operatório muito tranquilo. E eu faria novamente pela qualidade de vida. Quando o paciente vai envelhecendo, né, a musculatura vai ficando mais flácida e também vai perdendo mais ainda o espaço orofaríngeo, então isso faz com que a apneia pode ir se agravando com o passar do tempo. Então a cirurgia ortognática, no caso da Fábio com avanço bimaxilar, né, e giros, né, que a gente fala do complexo maxilomandibular, a gente consegue aumentar esse espaço e fazer com que isso seja realmente permanente, né, um CPAP permanente. E além de restabelecer todo o perfil facial, enfim, do sorriso, alguns pontos também que a gente consegue prever com aquele planejamento digital, né, com a fotografia do paciente, prever como ele vai ficar depois da cirurgia. Então é isso, eu gostaria de agradecer a presença da Fábio, obrigada Fábio por ter vindo. Sei que a gente fica com vergonha, mas é muito importante, assim, acho que essa declaração da paciente que já fez, né, sentiu na pele, eu acho que esse é o mais legal, assim, que é o que a gente queria passar. Doutor Leonardo, obrigada pela tua disponibilidade, acho que é importante também o paciente, né, enxergar, né, essa interação entre os profissionais e os pacientes. Obrigada pela presença. Então, se você tiver alguma dúvida referente ao que a gente conversou hoje sobre cirurgia, tratamento, manda uma mensagem que a gente responde. Até mais.